Bora para a simpatia do dia. A simpatia do dia é: proteja o seu amor dos invejosos. Bora para a simpatia. Pegue uma rosa de qualquer cor, da sua preferência, 2 folhas de malva, ou um punhado de hortelã, esmacera toda a rosa e esse hortelã junto com a malva, coloque em 1 litro d'água. Em seguida, após o seu banho de higienização, você tome um banho com aqueles ingredientes que você preparou. Essa simpatia é para você proteger o seu amor dos invejosos. Bora lá?